Bom, graças a Deus, o assunto é missões. Missões, nós não vamos perder tempo, assunto urgente, assunto importante. Comecei essa mesma matéria ontem lá na sede, tá bem? Então os vídeos eles vão ser postados e vão ser enviados para vocês. Principalmente nós que estamos aí com um culto mensal de missões e nós temos observações a fazer sobre missões, muitas observações. Caso a gente conseguisse nos concentrar de um lado só, eu olhava para um lado só, senão tem que ficar assim, ó, que nem um ventilador, tá? Ali tá mais frio, né? Se não se incomodar, eu vou ficar que nem um ventilador, tá? Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá. Então assim, nós temos um culto mensal de missões. Sabemos que a nossa igreja ela é resultado de um avivamento missionário. Virada do século XIX, os irmãos começaram a buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo acabou revelando para eles que a igreja tem uma missão inacabada e essa missão continua inacabada. Esperava-se que o século XX fosse o grande século das missões. Houve uma esperança de que fosse assim. Realmente a igreja americana, ela levantou a bandeira dizendo que os Estados Unidos iria evangelizar o mundo todo. Iria. A partir dos Estados Unidos, o mundo todo seria evangelizado, ninguém ficaria de fora, ninguém seria esquecido, ninguém seria deixado para trás. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E a bandeira passou para o Brasil, e os gideões missionários que é aqui do Brasil também disseram a mesma coisa, que o Brasil é o grande celeiro de missionários para espalhar a palavra pelo mundo todo. E esperava-se que o Brasil fosse a grande esperança do século XX, agora do século XXI, e isso também não aconteceu. Essa mesma esperança foi depositado pelos avivalistas do século XVIII, e do século XIX. Lá no século XVIII, século XIX, você vai encontrar pessoas como John Wesley, George Whitefield e os batistas. Realmente foi um século importante. O século XIX foi muito importante para as missões, muito importante. Vários continentes foram alcançados, mas não o mundo todo. E nós estamos aqui no começo do século XXI e a obra está inacabada, a tocha está em nossas mãos, mas a tocha está bem apagadinha, comparado com outras situações. Comparado com o número de pessoas no mundo, a estimativa é de 8 bilhões de pessoas no mundo. Desses 8 bilhões de pessoas, nós temos aí 1,5 bilhão que professam o nome de Jesus Cristo. Opa! Maravilha! Mas é todo mundo misturado. É 1,5 bilhão de cristãos genericamente, de todas as profissões de fé, de todas as igrejas e seitas. Quer dizer, o fato de se acreditar em Jesus Cristo coloca um nome político ou religioso em nós sermos cristãos. Mas é só um nome político, porque é administrativo, e também religioso, porque faz parte do cristianismo. Mas, fazendo um refinamento, quem é cristão verdadeiro? Cristão verdadeiro é aquele que imita Cristo. Imita Cristo em toda a sua maneira de viver. Cristão verdadeiro é aquele que é nascido de novo, da água e do Espírito. Cristão verdadeiro é aquele que mantém a tocha do Espírito Santo em si, acesa o tempo todo. Não pode diminuir um pouco. Não é cristão verdadeiro, não é aquele que dorme crente, acorda descrente ou vice-versa. Acorda crente e dorme descrente. E o que acontece é que, ajuntando toda essa turma no mundo que crê no Senhor Jesus, se 1,5 bilhão de pessoas, você tem muitos cismáticos, que são pessoas que têm Cristo mais alguém junto. É Cristo, mas é budista, é Cristo, mas é espírita, é Cristo, mas é Maria e João e José, é Cristo, mais o Charles Russell, é Cristo mais Ellen G. White, é Cristo mais alguém. E isso é uma negação do Evangelho.
o evangelho pregado pelos apóstolos não é o evangelho que admite um co-salvador junto com Jesus, um co-redentor junto com Jesus, um substituto do Filho de Deus, como acontece com o catolicismo, ou como as testemunhas de Jeová, que até admitem Charles Taze Russell como sendo o grande profeta, e só quem pertence às testemunhas de Jeová é que está salvo. Ou como os adventistas, que dizem que a grande profeta é Ellen G. White, ou como os mormons, que falam que Joseph Smith é o grande profeta. Ou como esses movimentos carismáticos que nós temos hoje em dia aí, de que tem o missionário, o apóstolo, sabe? O bispo, que é o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal também é colocado aí com a plaquinha de sendo cristão, sendo crente, mas faz uma negação de várias doutrinas de Jesus. Tem muito personalismo. O que é personalismo? É quando o apóstolo fundador, ele é que determina qual que é a doutrina verdadeira. É muito personalismo, é culto à personalidade. E, por incrível que pareça, as igrejas históricas, elas também não ficam muito longe disso, e o pentecostalismo, que é o nosso, também não fica muito longe disso. Depende muito do líder carismático para a gente dizer que a gente é crente ou não. O fato é que nós temos aí uma obra inacabada, então não adianta só colocar plaquinha de crente. É crente porque pertence a uma igreja evangélica, católica, ortodoxa ou não. Para ser crente realmente está difícil, porque tem que ser nascido de novo. Tem que ser nascido do céu, a Bíblia diz. Tem que ser nascido do céu. O céu tem que ter promovido esse novo nascimento. O céu tem que ter interferido a história da pessoa. Isso vai reduzir muito o número de cristãos no mundo. Reduz muito, e a gente pode reduzir aí para casa dos seus 300 milhões. É pouco. 300 milhões, 400 milhões, e aí a gente está assim, não sendo cruel, sendo bem realista mesmo, de que é muito pouca gente para 8 bilhões de pessoas no mundo, e para dizer que nós vamos conseguir aqui fazer uma obra de evangelização mundial a partir da geração que nós somos. Aí, agora que a gente já fez uma crítica lá fora, tem que fazer uma crítica interna. Nossa, a crítica interna é que o culto de missões que a gente faz, ele é o menos concorrido da igreja, ele é o menos interessante de se vir participar, ele é o culto que se falta. Por quê? Porque eu sei que dia que vai acontecer e já conheço mais ou menos o roteiro que ele segue, e é um assunto que não me toca tanto assim. Não tem estratégia que consiga me tocar no meu coração, me mobilizar, me mover para missões. Passa logo. É um culto por mês, que são levantadas aqui 2 ofertas, uma que fica para o ministério e a outra que vai para as missões. E a que vai para as missões é a segunda, porque a primeira sustenta o ministério local e a segunda vai para o campo missionário. E geralmente a gente não tem aquele compromisso de sustentar. Não é tão interessante. Não vai ficar aqui. Não vai se transformar em lâmpada, não vai se transformar em luz, não vai se transformar em ventilador, não vai se transformar em microfone para mim aqui. E a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro de fato. Vai para a junta missionária. Nós temos sim, não somente o departamento de missões aqui da igreja, como nós temos uma mesa diretora no ministério que cuida de missões sim, que tem missionários que estão no campo, famílias inteiras, e que estão expandindo o ministério. Então a gente começa a fazer uma crítica interna. A crítica interna que a gente faz é o departamento de missões, e a crítica pessoal que a gente faz, eu a mim mesmo. Qual é o meu interesse desse assunto? Para que eu vou me envolver com esse assunto? Ele vai me ocupar um tempo, ele vai me ocupar uma agenda, ele vai me ocupar algumas horas, ele vai ocupar a minha vida, e não é tão interessante assim. Não dá tanto status assim. Se desse status, meus irmãos, o principal da igreja seria chamado de missionário mesmo, mas não é chamado de missionário. Não desculpa o status. E por isso, assim, eu não me interesso tanto por missões. É como que eu posso apaziguar a minha consciência? Eu apazigo a minha consciência colocando R$20 no envelope, na hora que for recolher a oferta missionária, e fazendo a oração missionária pela Groenlândia. Vou fazer a oração missionária pela Groenlândia, um país que eu não sei onde fica, e que nunca vou lá nesse lugar. Não vou.
fazer o que na Groenlândia? Então assim, mas eu coloquei R$ 20 ali, o ministério cuida de chegar lá para um missionário lá na Groenlândia. Não vai chegar. Vocês percebem assim que nós temos muita retórica sobre esse assunto, um pouco de compreensão, mas pouca ação eficaz. E porque o missionário, ou a missionária, ele é uma pessoa que ele tem que ser vocacionado diretamente por Deus e não tem conversa. Quem vai levantar o missionário é o próprio Deus. Eu, a mim mesmo, não consigo me levantar e ninguém da igreja está aqui fazendo um caça-talentos para dizer: irmãos, esse culto missionário é para descobrir aonde que está o missionário dessa igreja. Não é o título de missionário, não, é o missionário mesmo. Aqui nós estamos aqui para pedir a Deus o seguinte: se a gente fizer esse culto e falar, irmãos, nós vamos pedir a Deus aqui para mostrar qual de vocês é o missionário que a igreja vai enviar. Ixi, nesse dia é dia de ir para o shopping. Esse é dia de ir para o shopping. Esse é o dia de visitar a mãe que mora lá no interior, lá do Iguaçu. Porque se Deus revelar que você é o missionário da igreja, e revelar como aconteceu com o apóstolo, com Timóteo ele recebeu a imposição de mãos do ministério e recebeu o ministério por profecia, hein? Teve uma profecia para Timóteo dizendo que ele tinha sido chamado para o ministério. Aí que acontece de Deus levantar alguém aqui em profecia e dizer que você é o missionário que ele escolheu no século 21 para poder levar a palavra lá para o pessoal do Haiti. O Haiti é um país miserável para fazer missões. É um país de assassinato a sangue frio de qualquer tipo de missionário que vai lá. Recebe bem, não sei o que, ajuda humanitária, mas tem um monte de ladrão lá, um monte de ladrão. Essa é a notícia que vem do campo missionário. O missionário não vinga lá durante um ano. A casa é queimada, os bens são roubados. Ou ir para a Índia, por exemplo, onde o estupro de mulheres acontece à luz do dia. À luz do dia, os estupradores se revezam no estupro. E se for cristã, está fazendo um serviço para o hinduísmo. Para que eu vou sair de São Paulo, do meu emprego, da minha casa, da minha igreja confortável, para pregar o evangelho para os indianos e não ter garantia de voltar e ainda ser estuprado e morto? Quer dizer, com esse discurso a gente não consegue muita audiência na igreja. A gente tem que fazer um culto missionário um pouco mais florido, algo mais alegórico, algo mais próximo de nós, não tão chocante assim. Porque alguns irmãos que começaram a fazer o culto de missões trouxeram cenas muito chocantes do campo. Aproveitaram que tinha data show, que não tem, né? Não tem, né? Tirado. Mas aproveitaram que tinha data show, aí pegaram a filmagem de alguns crentes lá na África sendo espancados até a morte e levaram para a igreja e colocaram no telão. E aí os pastores falaram que isso é muito pesado, não pode. Tem que ser um curso de conscientização missionária, dizer que nós temos uma obra inacabada e que nós precisamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer é, primeiro, ir, não é para mim. Segundo, orar, pode contar comigo. Contribuir, dá para mim fazer isso aqui. Então, com isso a gente já está pagando nosso pedágio e deixa que o missionário lá, chamado diretamente por Deus, faça isso. E a grande dificuldade do líder de missões em nossa igreja é que ele começa a sofrer sozinho. Ele começa a ter um sentimento por missões que é dele. Ele pesquisa, ele ora, ele investe. Ele quer fazer um culto bem envolvente com a igreja, bem informativo com a igreja, bem tocante, mas quando termina o culto, é uma frustração verdadeira. Foi um culto que passou, um rio que passou na minha vida. É o que diz a música. A gente não está conseguindo. E olha que no mesmo dia, em todas as igrejas, em várias igrejas, que está acontecendo isso, mas por enquanto nós estamos indiferentes. Nós estamos tão indiferentes que, de acordo com a estatística que foi levantada agora no culto do amigo, que foi feito aqui, tão indiferente, apenas 600 pessoas vieram para as mais de 60 igrejas que nós temos no setor de Suzano. Dessas 600 pessoas, nós tivemos aí
igrejas que não levou ninguém, algumas conseguiram levar bastante, conseguiram conversão de 50%, 30%, 10% de ninguém, e 100 pessoas aí em média aceitaram a Jesus. Dessas 100 pessoas nós temos uma estimativa de que 25 ainda chegam na água do batismo, as outras 75 não, já não voltarão no próximo culto, porque foram só no culto do amigo, e dependendo como elas foram aceitar a Jesus ali, elas foram pela emoção, ou elas foram pela ameaça, ou foram sem convicção, não tem certeza. Aí vai do trabalho da igreja, a igreja tem que fazer o trabalho de discipulado, tem que fazer o trabalho mesmo, de ensinamento, de insistência, para que essa pessoa aí consolide a fé dela indo para o tanque do batismo. Mas depois você vê a frustração de que é uma constatação. Nós estamos com dificuldade aqui, nossa. Não são todas as igrejas que a gente consegue ter uma turma de teologia. Não são. Não consegue ter uma turma de escola bíblica dominical. Não consegue. Não consegue ter gente para o culto de doutrina. Não consegue. Quer dizer que essa igreja tem que se recuperar. Aí qual que é a maneira de uma igreja se recuperar? É fazendo missões. Que tipo de missões? Missões urbanas. O que são missões urbanas? São missões feitas na cidade, através da igreja local, e com a igreja local mobilizando o trabalho missionário. Esse trabalho missionário ele tem que ser feito pelo pastor local, juntamente com o ministério e com a igreja. Tem que colocar todo mundo para pensar em missões. Só que aí a gente já não usa o nome de missões urbanas, missões locais. A gente usa o nome de evangelismo. Pronto, é outro problema. Evangelismo é outro problema também. Já para a gente fazer um meia-culpa antes da gente ficar aqui com muita retórica. É um meia-culpa. É assim que está a situação. Eu já ministrei essa disciplina de missões, e lá no canal Teólogo de Fronteira é a disciplina mais acessada que vocês possam imaginar. São os vídeos mais assistidos e que eu recebo mais comentários e comunicados, porque tem realmente gente muito envolvida com missões. Mas o passo seguinte que é difícil a gente trocar, o passo seguinte que é transformar essa disciplina em missão. Porque tem uma diferença entre missão e missões. A missões é o fenômeno da evangelização mundial. E missão é a vocação que nós temos enquanto crentes. E missão é a vocação que a igreja tem de evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. O conjunto de trabalhos que a igreja faz chama-se missões. Aí você tem missões urbanas, missões rurais, missões estaduais, interestaduais, missões nacionais e missões que são chamadas de transculturais. Por que a gente não consegue levar o nosso trabalho de missão à frente? Por causa que Satanás, ele é o antimissionário. Satanás, ele é o anti-evangelismo. Satanás, ele é o anti-adoração a Deus. E Satanás, ele monta uma vanguarda de resistência para poder atacar primeiro o missionário e a missionária. Ataca o missionário. Essa é a ordem do inferno. Ataque direto ao missionário. Qualquer boa cabeça aí, qualquer pé forte, qualquer canela de fogo que começar a orar aí e falar, eu vou fazer missões, eu quero fazer missões, esse aqui ganha status no inferno. Esse ganha status no inferno. Aqui no Brasil, o que é praticado de magia negra não é brincadeira. Eles praticam mesmo magia negra. E com sacrifícios não é só de animais, não. É um desaparecimento de crianças no mundo e no Brasil que não é brincadeira. A invocação do poder das trevas aqui é forte pela magia negra, pelos bruxos, pelas bruxas. E isso tudo patrocinado pelo cenário político que a gente tem aqui no Brasil, porque muitos deles ganham a eleição e eles têm como guia de cabeça um desses aí, gurus, esses aí. E esses feiticeiros que a Bíblia fala vão ficar de fora da cidade santa, eles trabalham para o inferno de dia e de noite. E eles não têm só cultura brasileira, eles fazem convenções mundiais de satanismo, luciferanismo, bruxaria,
E eles chamam de bruxaria mesmo, magia negra, e eles colocam os nomes de missionários e de pastores e de igrejas na lista, para eles oferecerem os sacrifícios mais perversos, para que os demônios venham e fiquem focados em destruir a vida daquele missionário ou missionária. E muitos vão para o campo com aquele sonho, ou são assassinados ou voltam para casa desiludidos, frustrados. Esse aqui é notícia que a gente pega no mundo da missiologia, tá bem? Missiologia é a disciplina que estuda missões, e o missiólogo é o teólogo que se especializa em missões. Existem poucos missiólogos, tá bem? Gente que se aplica a estudar missões. Então, pega uma pessoa como eu, por exemplo, que não sou missionário, fui consagrado a evangelista por trabalhar com evangelismo, sempre trabalhei com evangelismo, mas eu não sou missionário, e estou explicando para vocês a disciplina de missiologia com base em quê? Primeiro, com base nas escrituras. A autoridade do teólogo é a palavra de Deus. Eu não prego a minha vida. É como disse o apóstolo Paulo, eu poderia pregar a minha vida, mas nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Então a autoridade para o ensino de missões, primeiro vem das escrituras, e segundo vem da própria missiologia, do estudo de missiólogos e notícias sobre o campo missionário. E são notícias que, assim, elas são desestimuladoras por um lado e são eternas por outro, porque tem gente que está sendo salva, famílias que estão sendo salvas, lugares piores do que a gente possa imaginar que estão se convertendo a Cristo, porque o missionário, uma vez levantado por Deus, ele vai precisar do suporte da igreja local que o enviou para sustentá-lo, não só com os seus R$20 de oferta mensal. Tem que sustentar esse missionário o tempo todo com oração, o tempo todo. Aí a gente tem um dos testemunhos de um missionário de que ele estava evangelizando na África, e as tribos africanas existem tribos que são antropófagas. Então elas se alimentam da carne humana, porque existe ali dentro da religião deles, tá bem? O mito, a crença de que você se alimentando do sangue humano, você pega a vitalidade daquela pessoa, a juventude dela, a saúde dela para você e a coragem dela para você também. Então você vai lá, descobre quem que é o guerreiro da outra tribo, quem que é o herói da outra tribo, captura ele na guerra, e depois que você capturar ele na guerra, faz um ritual para poder fazer a morte dele, mas não uma morte por acidente, tem que ser uma morte onde ele tem que estar consciente, sabendo que está sendo morto, e ele não pode ficar demonstrando aquele medo na hora da morte. Ele tem que ter aquela intrepidez de guerreiro, de soldado. Aí descobriu que o missionário cristão, ele tem essa coragem, porque tem que ter muita coragem o missionário para entrar pelas savanas, ir por aqueles rios, enfrentar leões, onças, leopardos, e ir lá pregar a palavra para os africanos e suportar. Então esse aqui é um guerreiro. Aí o missionário conta que uma dessas tribos antropófagas cercaram a tenda dele, morando no meio da tenda, né? Cercaram a tenda dele e iam atacar a tenda. Iam atacar, iam matá-lo, iam capturar, na verdade, para poder fazer o sacrifício humano. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu até que um dia, ele pregando numa das igrejas, ele estava testificando ao Senhor, porque ele disse que ele viu quando sombras cobriram a tenda dele. Está contando esse episódio, sombras cobriram a tenda dele. Aí ele imaginava que era a sombra dos antropófagos, mas não, os antropófagos não fizeram nada, e ele não sabia o que eram aquelas sombras. E naquela igreja haviam pessoas que tiveram contato com esse missionário e disseram que foram acordados em determinada noite por Deus para fazer a intercessão pelo missionário, levantando as mãos. Aí eles levantaram as mãos e intercediam a Deus justamente na hora do ataque que ia acontecer na tenda. E qual foi o testemunho que se construiu? Os antropófagos viram 4 homens gigantes
protegendo a tenda dele. E por isso não atacaram. E eram 4 homens que estavam em outro lugar fazendo orações com as mãos levantadas aos céus. Então a gente vai lendo o livro de missões, aí vem testemunhos que não acontecem na igreja local, porque os missionários começam a contar coisas. Tem um livro do Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, ele escreveu um livro chamado Evangelismo por Fogo. Ele mandou confeccionar milhares e milhares e milhares de cópias em vários idiomas e espalhou gratuitamente esse livro, gratuitamente. Chama-se Evangelismo por Fogo. Aí ele conta justamente que no ato de evangelização que ele foi fazer também no continente africano, ele passou muita dificuldade porque nem as igrejas locais apoiavam fazer o evangelismo na África, porque você começa a fazer evangelismo, você é atacado. O continente africano ele é tomado por muçulmanos. Você tem os muçulmanos e você tem aquelas religiões de matriz africana, porque é ali mesmo que está o berço do espiritismo que veio para o Brasil. Ali é pesadíssimo. Os bruxos ali são muito pesados e referenciados. Então o que acontece? Ele fazendo a evangelização na África, ele conta em uma das páginas do seu livro de que ele conseguiu encher um estádio com africanos que não acreditavam muito, né? Foram ali porque ele disse que um grande curandeiro iria estar presente no estádio de futebol e o curandeiro faria grandes maravilhas. Não era o curandeiro, era Jesus. Ele estava falando de Jesus, só que ele modificou, né? Nós chamamos Jesus de quê? De curandeiro? Não, a gente falou que ele é o grande médico, mas ele usou a estratégia de curandeiro. O estádio se encheu de pessoas.